Hoje nós temos como tema Ser Espírita com o Sandro. Deus nosso Pai, Jesus Mestre Amigo, te pedimos que o nosso irmão possa ser iluminado pelos espíritos superiores, pelos mentores desta casa, pelo seu anjo guardião, para que faça uma palestra a favor do Espiritismo, uma palestra esclarecedora sobre ser espírito, e que nós todos possamos retornar aos nossos lares e aos nossos trabalhos, levando essa mensagem tão esclarecedora que é o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Feliz Dia das Mães para as mães, que eu ainda não vi, né, e não desejei. Um pedido, né, que a gente possa aí diariamente, nas nossas preces, ou ao acordar, ou ao deitar, que a gente possa envolver os nossos irmãos do Sul, que passam por uma situação extremamente complicada, difícil, né? Eu sou casado com uma gaúcha, a família dela é lá do Sul, aqui deve ter outras pessoas talvez que tenham ligações com pessoas no Sul, né? Então a situação realmente é muito complicada e a gente precisa realmente, além da parte material, quem puder, né? A parte espiritual, fazer a prece, enviar boas vibrações, para que quem lá esteja seja iluminado, que tenham forças para se manter, né? Se reestruturar. Porque a gente imagina, nós passamos por isso aqui, né, na nossa tragédia aqui, algumas cidades da região serrana, e até hoje a gente vê reflexos desse evento. Imagine o tamanho que foi, né, um estado inteiro, 450 cidades afetadas, quase 90% do estado, né? Debaixo d'água, então é algo realmente que a gente nunca viu. Mas a doutrina espírita explica, né? Eu ainda estava conversando com a minha esposa, a minha primeira opção de estudo para hoje tinha sido um tema voltado, né, para catástrofes, né, para o momento que a gente vive. Mas como a gente também está muito em cima e existem certos temas que no momento de comoção é muito complicado a gente fazer colocações e a gente tentar explicar, principalmente quando alguém tem pessoas envolvidas no evento, né? Então, às vezes é melhor a gente deixar passar, né, para que a gente possa trazer a luz do Espiritismo, mas está tudo dentro da doutrina espírita. Esse tema eu mudei de ontem para hoje, né, porque eu conversei com uma pessoa e ela me fez uma série de questionamentos e colocações quanto a ser espírita, quanto ao que ela estava escutando no momento em algumas casas espíritas, alguns estudos, algumas palestras, e eu levei para ela alguns posicionamentos, né? E aí resolvi, né? Ou resolveram, né? A gente, quem faz estudo, quem faz palestra sabe que às vezes a gente muda por uma sugestão que vem, né, da espiritualidade, por uma necessidade. E eu gostaria de começar falando sobre esse tema ser espírito, começar falando um pouco sobre o espiritismo. Por quê? A gente precisa entender um pouco, a gente fala tanto aqui, né? Estude Kardec, se baseie em Kardec. Por quê que a gente bate tanto nessa tecla? A codificação espírita, ela foi ditada por vários espíritos. Desde o dia que eu conversei com uma pessoa próxima, um amigo, e ele me trouxe em 5 minutos um esclarecimento a respeito de livros, de psicografia, que aquilo ficou na minha cabeça, e é muito interessante a gente saber. Imaginem o seguinte, aqui vários espíritos responderam a mesma pergunta, ao mesmo questionamento feito por Kardec, em vários pontos diferentes
médiuns diferentes, e essas respostas foram trazidas, analisadas por uma pessoa, por Allan Kardec, unidas, unificadas e transformadas no Pentateuco Espírita. Basicamente é isso. A gente não vai entrar muito em detalhe, mas basicamente é isso. Totalmente diferente é quando um médium sentado em uma mesa recebe uma comunicação e psicografa e faz um livro. É a mesma coisa? Por que a gente bate tanto aqui? Porque aqui os espíritos encarregados de trazer a doutrina espírita, além de serem espíritos mais elevados, com um conhecimento amplo de todo o assunto aqui compilado e tratado, foi um grupo grande de espíritos. Uma visão ampla, abrangente de tudo. Diferente da visão de um espírito que psicografa um livro, ainda com a interferência de um médium. Vejam o que eu estou querendo dizer com isso? Que a credibilidade que nós temos na compilação, no Pentateuco Espírita, na codificação espírita feita por Kardec, com centenas de espíritos que o ajudaram a fazer a doutrina espírita, digamos assim, é diferente de um livro, de um espírito. Esse livro é mediúnico? É mediúnico. Foi através de um médium? Sim. Teve um espírito? Sim. Mas essa visão deste espírito é a visão dele. Quando esse amigo falou isso comigo, ele falou: Sandro, a gente não pode tomar isso como uma verdade, porque essa é a visão dele. É a visão que ele tem daquele fato, daquele momento, é a dor dele, é o local que ele está. Então é por isso que a gente bate tanto. Gente, estudem a doutrina espírita, estudem Kardec. Depois vocês podem ler o que vocês quiserem, mas vocês vão ter embasamento para entender. Quando um médico pega um caso muito complicado, ele busca uma junta médica. O que ele faz? Ele reúne vários médicos para discutir um caso. Por quê? Porque é um caso complicado e ele sozinho não se sente capaz de decidir. É a mesma coisa, pensem assim. Foi determinado por Deus, ou por Jesus, ou por algum outro espírito, que vários espíritos se reunissem para fazer isso aqui, ó. Então a visão é muito mais ampla, a coisa é muito mais completa, os espíritos são muito mais evoluídos. Amanhã, se eu desencarno em psicografo e mando um livro aqui, através do Wagner, a gente escreve um livro, é a minha visão do meu momento na espiritualidade. Não quer dizer que aquilo que eu estou ali relatando vai ser para todo mundo que aqui está. Mas a doutrina espírita não. Ela nos traz as nuances, as diferenças, a postura que temos que ter. Então, por isso, ser espírita passa primeiro pelo conhecimento. Por isso que é tão importante, por isso que a casa aqui bate tanto e a gente fala tanto nisso. Gente, vamos estudar. É por isso que a gente sempre traz Kardec. Se a gente traz alguma outra informação de algum outro médium, alguma outra informação de algum livro, alguma coisa, a gente se baseia em Kardec. A gente traz isso para a doutrina espírita. Então não aceitem qualquer coisa. Eu ainda estava conversando com o Wagner aqui, há algum tempo atrás, uma casa espírita. Uma palestrante fez um estudo e ela se colocou favorável ao aborto. Em uma casa espírita. Um estudo espírita. Das duas, uma. Ou ela não estudou, ou se estudou, não entendeu.
Porque eu estava falando com o Wagner, eu não acredito que a pessoa tenha má fé. Ainda mais acreditando no espiritismo e sabendo da responsabilidade que temos. Então, hoje a internet, ela está dessa maneira. Se a gente abrir a internet hoje, os médiums, né, de internet, estão todos eles dizendo que já tinham previsto a tragédia há 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, né, e agora o mundo vai acabar. Porque começou a reviravolta, o planeta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Os espíritos evoluídos, aqueles espíritos que realmente têm informações, eles não vão passar informação nenhuma para a gente, nem para médium nenhum, porque eles sabem que a nossa condição, na nossa condição, no nosso atual momento, nós não vamos entender a mensagem. Vai haver desespero, vai haver uma série de fatores, só vai piorar a situação. Então, um espírito sério, ele não vai passar uma informação desse quilate para a população, ou para o mundo, ou para a pessoa, ou para quem quer que seja. Então, vamos ter cuidado. Ser espírita é aceitar através da razão. Vamos estudar, vamos perder um tempo. Se aquilo chama atenção, se aquilo nos desperta a atenção, vamos buscar entender, leia um pouco. Se a gente pegar um livro espírita aqui, pegar o livro dos espíritos e você ler uma pergunta por dia, o Rogério está fazendo estudo há anos de todas as obras. Se você pegar e ler uma por dia, você vai levar 1010 dias para ler o livro dos espíritos, não é isso? 1018. 3 anos. Uma pergunta por dia, por noite. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Então se dedique a isso. Eu posso ler fulano, cicrano, romance espírita, eu adoro. Pode ler, não tem problema. Mas não tome aquilo como verdade. Por mais que tenha ali um espírito e um médium, é o momento é a visão daquele espírito, não é a verdade absoluta. É a verdade daquele ser que passou aquelas informações. Se for um médium sério, ele passa as informações que o espírito está passando. Se for um médium que tiver algum desvio, ele vai interferir na comunicação, a gente sabe como funciona. Então vamos estudar, vamos buscar ter um pouco de calma, né, nesses momentos. Bom, na Revista Espírita de 1866, em Paris, em abril de 1866, a médium senhora B, eu até procurei quem era a senhora B, mas não encontrei, tá? Passou uma mensagem que foi analisada por Kardec e ela diz o seguinte, eu só tirei alguns trechos, tá? O Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Então, seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-se às obrigações que ele impõe. Se assim o fizerem, estarão caminhando nas trevas, embora estejam em meio à luz. Luís de França foi o espírito. O que me chamou muita atenção foi o final, porque ele diz que se nós, né, os espíritas, se cometerem algum agravo moral, né, apesar de estarem caminhando em meio à luz, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós estaremos nas trevas. Por quê? Fazem a ligação? A gente estava falando isso aqui. A responsabilidade nossa como espíritas é algo muito, muito importante para a nossa vida. A gente tem que ter muita atenção a isso. Eu falo aqui, a gente repete, não dá mais para a gente recuar, dizer que não sabia. A maioria das pessoas que aqui estão, eu conheço.
Muitos eu conheço pessoalmente, no dia a dia, e muitos eu conheço daqui, vem aqui quase sempre. Então você hoje dizer, eu não sabia disso. Nós não temos essa oportunidade. Porque nós estamos aqui sempre, estamos escutando, estamos buscando colocar em prática. Então, mesmo estando numa casa espírita, mesmo estando em contato com a luz, que é a doutrina espírita, se a gente não tiver esse comportamento moral, se a gente não buscar essa reforma, se a gente não buscar acertar o passo, nós estaremos caminhando nas trevas, como diz Luiz de França nessa mensagem. Então vejam a importância. Kardec faz até depois a gente vai dar uma olhada aqui, ele faz uma classificaçãozinha dos espíritas. Ele faz uma classificação. É interessante. Vocês vão ver que é bacana. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, como o nosso irmão Luiz de França, né? Ele fala da moral, que o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Eu fui no capítulo 17 e peguei o dever. 1863, Lázaro, ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral. Primeiro, para consigo mesmo, e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? E aí eu frisei aqui que Lázaro diz: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. O que é isso aqui? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Esse é o nosso dever. É dessa maneira que nós precisamos olhar para o mundo, para o próximo. Há uma semana atrás eu estava fazendo um estudo em que eu falei isso. Quem vai ser a próxima geração no nosso planeta? Quem serão os próximos espíritos a herdarem o que a gente estiver deixando aqui? Vocês sabem quem é? Claro, somos nós. Somos nós. O que a gente estiver mantendo, fazendo, deixando hoje no nosso planeta, é o que nós vamos colher quando a gente retornar. Porque é para cá que a gente vai retornar. Não há como escapar dessa lei. A gente não vai herdar aquilo que a gente não plantou. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. São coisas que a gente fala diariamente nos estudos aqui na Casa Espírita. Só depende de nós. Só que nós temos um problema sério. Se esse livre-arbítrio vai contra o meu conforto, se eu vou tomar uma decisão que vai atrapalhar aquilo, o meu desejo mais íntimo de conquistar algo material, será que eu sou capaz de abrir mão por uma questão moral, por uma questão ética? Nós, como espíritas, precisamos sim fazer esse balanço e optar sempre pela moral. O dever é a obrigação moral. Se a gente levar isso para a nossa vida, a gente não vai errar. No nosso trabalho diário, nas nossas relações, no meio familiar. Se a gente colocar que nós temos a obrigação moral
e esse é o nosso dever, a gente não erra. E Lázaro ainda diz, ó, suas vitórias não têm testemunhas. Essa frasezinha está dentro de um contexto interessante, porque quando nós tomamos essas decisões de transformação moral, só nós sabemos. Não temos plateia. E ele coloca isso aqui, suas vitórias não têm testemunhas, por quê? Porque sem testemunha, a grande maioria não faz. Porque não tem quem bata palma pra gente. Não tem ninguém observando. Não tem ninguém olhando. Ah, mas eu vou fazer isso aqui e não vou receber nada em troca? O que ganho eu com essa atitude? Sem testemunha, muitas vezes nós, aí eu não estou dizendo nós, eu estou dizendo nós, humanidade, não fazemos. Dependendo do que for, a gente não faz. Então vejam como é. Eu não vou dizer que seja difícil, mas a gente tem que passar por cima de muitas escolhas, passar por cima de muitas ditas verdades que a gente já traz de outras existências. A gente tem muita coisa para quebrar e que é difícil no nosso interior, né? Allan Kardec, no mesmo capítulo 17, ele diz, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A gente precisa ser perfeito? Não. Seremos perfeitos? Certamente. Fomos criados para a perfeição. Mas olha o que Kardec diz. O nosso esforço para a transformação é que é importante. Eu estava novamente falando aqui, até o Rogério, a hora que subiu aqui, eu estava mostrando desse livrinho, Viagem Espírita, eu já trouxe aqui uma vez, 1862, é um livro com alguns discursos de Kardec. Ele fez uma viagem no interior da França, visitando casas espíritas. E aí essa viagem foi registrada e fizeram um livro com os discursos feitos em algumas casas espíritas. E eu hoje estava lendo e tal, e achei interessante um texto que ele diz o seguinte, olha: pondo qualquer questão pessoal de lado, tenho adversários naturais nos inimigos do espiritismo. Não cogiteis que me lamente, longe disso. Então ele está aqui durante o discurso dele dizendo que tem pessoas que não gostam dele por ele ser espírita. São pessoas inimigas do espiritismo, e ele, como espírita, como codificador, como divulgador da doutrina, esses inimigos passam a não gostar dele. Não quer dizer que ele seja inimigo dessas pessoas, mas as pessoas são inimigas dele. E aí ele diz: não cogiteis que me lamentem. Quanto maior a animosidade deles, melhor comprova a importância que a doutrina espírita assuma aos seus olhos. Se se tratasse de algo sem consequências, uma dessas utopias que já nascem inviáveis não lhe prestariam atenção. E o que me chamou a atenção, vejam vocês, é o que ele coloca aqui. Entretanto, o que pode parecer mais espantoso é que tenho adversários mesmo entre os adeptos do espiritismo. E aí eu li isso para o Rogério, porque o Rogério ainda brincou, falou, mas parece bem atual, né? Verdade. Gente, se a gente entender a doutrina espírita, como é que a gente pode ser contra ou ser inimigo de outro espírita? Como é que a gente pode brigar e discutir numa casa espírita? Como é que a gente pode brigar e discutir na vida, sendo espírita?
sabendo que somos seres diferentes, tendo contato com esse tipo de material. Isso existe. Eu estou falando do espiritismo, mas todo meio religioso tem brigas, tem discussões. Eu posso não concordar com algo que o Wagner venha fazer, mas isso não vai me tornar inimigo dele. Principalmente se eu chegar para ele e falar: ô Wagner, isso aí para mim está errado. Só que para ele está certo, ótimo, não tem problema. Não seremos inimigos. Na nossa vida pessoal, mesma coisa. Nós temos o direito de não concordar, de não aceitar. Agora, brigar, se tornar inimigos, como se fossem, dividir algo muito importante, a caminhada é a mesma. Então isso é tão atual e tão preocupante que lá em 1862, para Kardec colocar num discurso e fazer esse discurso em 10, 12 casas espíritas por onde ele passou, você pode copiar um discurso desse aqui e fazer nas casas espíritas aí, resolver fazer uma palestra baseada nisso aí, que é muito atual. Então nós precisamos fazer o esforço para a nossa transformação, aceitar o próximo, vivenciar com um pouco mais de amor, de caridade. Qual a pergunta que Kardec faz a Jesus lá atrás? Faz aos espíritos através de Jesus. O que é a caridade? A gente vai ver aqui de novo. É um resumo de coisas que a gente fala diariamente, em todas as palestras, em todos os estudos. Só que a gente tem que entender. Isso precisa entrar na gente. Essa transformação precisa acontecer. Ela não pode ocorrer só nessa uma horinha que a gente se mantém dentro de uma casa espírita. Ela tem que ser exercida diariamente na rua. Aqui é 1 hora por semana, talvez 2, quem vem na terça-feira. Ou quem vai a outra casa espírita. O dia tem 24 horas. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o tempo. E o que é que nós estamos fazendo com esse tempo que a gente recebe todo dia, gente? Isso é muito preocupante. Às vezes na casa espírita a gente se ama, a gente se gosta, quando sai lá fora somos outra pessoa, outro ser. A gente se transforma. Eu me lembro do filme do Pluto. A maioria aqui deve ter visto quando ele entrava um desenho, do Pluto, que quando ele entrava eu acho que era o Pluto, que ele entrava no carro, era o Pateta, isso, que ele entrava no carro, todo mundo lembra disso aí, todo mundo, a gente tem mais ou menos a mesma idade, ele se transformava, era outro ser, aí ele saía do carro, era um anjo, uma pessoa boa. Então a gente não pode ser assim. Na casa espírita é meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. E na rua, e no dia a dia, e no trabalho, e na família. Quem somos nós? A gente precisa fazer essa reflexão. A gente precisa ser espírita. Todo mundo aqui é espírita? Se considera espírita? Então a gente tem que fazer essa mudança. Temos que fazer essa mudança. Alguém pode dizer: olha lá, tem alguma coisa errada, está cumprimentando todo mundo, está dando beijinho, está dando a mão, está sendo muito simpático. Tem que ser uma mudança. Você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200. Vira normal. Passa a ser normal. Só que a gente precisa imprimir essa mudança no nosso íntimo, fazer o esforço para essa transformação. Por isso Kardec fez isso. Por que Kardec escreveu isso aqui? Que se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço, pela vontade que ele tem de se modificar. Porque nós não somos perfeitos, todo mundo precisa se modificar. Todos nós temos algo a acertar.
Se a gente se considera muito bom, tem alguma coisa errada. Porque nós não somos. Todos nós estamos aqui para corrigir algo. Então, a partir desse ponto, se nós estamos aqui para corrigir algo, vamos fazer este esforço. Porque nós temos contato com uma doutrina que não nos obriga. A doutrina espírita, ela nos diz o quê? Olha, faça isso, porque tem consequências X, Y, tal. Ah, eu sou obrigado a fazer? Não, você pode fazer o que você quiser. Só que a responsabilidade é sua. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Bom, prosseguindo aí no nosso entendimento de ser espírita, né? Nós temos aqui os 5 princípios básicos da doutrina, que, se eu não me engano, ficavam no quadro ali, não sei se tem ainda. A existência de Deus. A gente tem que acreditar em Deus, né? Imortalidade do espírito, que o corpo morre, mas o espírito sobrevive. A alma ou o espírito, como queiram. A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Comunicabilidade dos espíritos. Esse item aqui é impressionante. Eu acho que eu já falei para vocês, eu conheço uma senhora que é católica, apostólica, romana. Praticante, como disse o... Católica, apostólica, romana, praticante. Médium, vidente, impressionante, e não aceita. Não aceita. Um caso, tá? Relatado por ela. Morreu uma vizinha. E no outro dia a vizinha estava na porta dela. Batendo na porta dela. E ela não queria deixar a vizinha entrar. Não queria conversar, não queria nada. Não. Mas é assim, não tem isso não. Mas como não tem? Ela não está aí. Não, ela está aqui, mas eu não aceito isso. Não. E aí? Existe. O Espiritismo não descobriu absolutamente nada. Ele só trouxe a conformação de tudo para a gente poder estudar e entender. Sempre existiram médiuns. Sempre existiram espíritos. Eles sempre se comunicaram. A reencarnação sempre existiu. Mas a gente precisava compilar isso tudo, registrar para a gente estudar e entender. Além da comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Todos os planetas têm vida, algum meio de vida, alguns mais evoluídos, outros menos, cada um em seu meio, em seu momento. Mas isso é são os 5 princípios da doutrina espírita. Se a gente discorda de alguma maneira de um desses itens aqui, vamos parar, estudar um pouco mais. Porque para a gente ser espírita, nós precisamos entender através da razão e aceitar, no mínimo, esses 5 princípios básicos. Todo mundo concorda com isso? E todo mundo aceita esses 5 princípios aí? Ou tem alguma dúvida? Então vamos lá, ó. Eu falei com vocês, a gente tem que andar um pouquinho, só para não... porque já está quase no final. O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, o item 28, Kardec coloca lá 4 tipos de espíritas. Aí eu fiz questão de colocar, eu achei interessante, por quê? Para ver se a gente também se identifica. Para ver se a gente se identifica com algum desses itens. Ele coloca, ó, espíritas
experimentadores, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. São aqueles espíritos que gostam, né? Os espíritas que gostam do fenômeno mediúnico, né? Antigamente, muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia não se tem tanta necessidade daquelas reuniões, das mesas, né, girantes e tal, da sessão de materialização. Algumas casas espíritas ainda fazem, né? Mas tem pessoas que gostam muito do espetacular, né? E isso acontece muito. Eles acreditam que ali existe um espírito, acreditam no fenômeno, mas nada além disso. Não muda nada na vida dele. Simplesmente ele sabe que ali tem um espírito, que aquele fenômeno é verdade, e ponto final. Não se aprofunda, não vai para frente. Segundo, tem os espíritas imperfeitos. Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Então eles acreditam em tudo, acham que está certo, só que aquilo ali é bom para o meu companheiro. Para mim, não. O próximo tem que fazer, mas eu não preciso. Eu não vou colocar isso em prática. No item 4, vocês viram que eu pulei o 3, né? Propositalmente. No item 4, Kardec coloca espíritas exaltados. Em tudo o exagero é prejudicial. Em espiritismo infunde confiança demasiada cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam do julgamento deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-se da credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. Esses aqui são aqueles espíritas que divulgam tudo que recebem hoje na internet. Até mensagem de Jesus Cristo difundem. Não leem, não analisam, não escutam a fundo, não estudam. O que chega, ele leva, meu Deus, o mundo vai acabar, tem que avisar os outros. Aí, passa para todo mundo. Hoje mesmo me falaram de uma mensagem que está rodando aí, impressionante, no meio espírita. Quem é o espírito, né? Será que é Jesus que está mandando mensagem? Porque agora está assim, todo dia, né, eu pesquiso muito, né, sobre espiritismo, sobre mediunidade. Cada coisa, cada conversa, e tem umas coisas sem pé, né? Fulano foi cicrano, cicrano foi beltrano, e esse espírito vai nascer, agora está na época de fulano de tal, sempre tem um apóstolo encarnado e o apóstolo X agora está aqui e acha que é fulano que está no céu. Olha, é uma confusão mental tão grande que a gente fica... Se você começar a ver e a divulgar, então vamos analisar aquilo. A gente faz muito mais mal para a doutrina divulgando algo sem pé nem cabeça do que se a gente se manter... Vai lá, busca um textinho de Kardec e divulgue. Você vai fazer muito mais bem do que divulgar, às vezes, uma palestra que está falando sobre o Apocalipse e tal. Fala palestra espírita.
Vamos analisar. Se você quer assistir, assista, mas pense naquilo que está sendo dito. Reflita. Veja se um espírito evoluído seria capaz de dizer aquelas coisas. Analise. E por último, eu inverti, por quê? Eu deixei o 3 aqui porque somos nós. Né? Verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Não somos nós? Veja se não são. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. A gente se encaixa aqui? Eu gosto que tem gente que ri, né? Eu acho legal. Eu acho interessante. Eu também fiquei olhando e falando, gente, aonde eu vou me encaixar, né? A gente faz o esforço, né? Eu acho que a gente está aqui, ó. A gente está aqui, ó. Estamos lutando pela nossa transformação moral. Eu acho que a gente está aqui. Nós não somos maus. Nós não somos ruins. A gente está se esforçando para se transformar. Eu acho que isso é que vale. A busca do conhecimento, a aplicação. Mesmo que a gente não consiga amanhã, a gente vai tentar depois da manhã. Se eu não conseguir depois da manhã, eu vou continuar tentando até conseguir. Então esse esforço que a gente faz, isso indica o nosso entendimento da doutrina. Isso mostra que nós conseguimos abraçar, e buscar um entendimento mais profundo. A gente precisa mudar. E aí, como ele fala da caridade, né, a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, fazer o bem, não importa a quem, sem esperar retorno nenhum. Sem esperar retorno nenhum. Isso é importante. Vai lá, faz o bem, faz a sua parte, vira, vai embora. Acabou. Acabou. Não espere retorno. Indulgência para as imperfeições, tolerância com o próximo. Perdão das ofensas. Vejam vocês que são coisas que a gente está todo dia nós temos uma oportunidade de sermos bons, indulgentes, de perdoar. Todo dia nós temos essas oportunidades, gente. Todo dia. Alguém aqui tem algum inimigo, ou alguma pessoa que não gosta? Inimigo é uma palavra muito forte. Que precise perdoar, que precise se conciliar. Se concilie. Se concilie amanhã. Não deixe para depois, porque a gente pode morrer. Se a gente morrer hoje, puxa na memória aí. Pô, se eu morrer hoje, eu estou falhando com fulano, cicrano, vou morrer, aquele cara não gosta de mim. Pô, não estou falando com meu irmão, ou não estou falando com minha irmã, ou com minha mãe, ou com meu pai, ou com meu irmão. Cara, liga. Bate um papo, manda um oi. Hoje o zap é uma beleza. Você não fala com a pessoa há 2, 3, 4, 5 anos, uma briga boa. Manda um oi, tudo bem? Pô, eu estava pensando em você hoje. Ouvi um gordinho lá falar isso aqui, papai.
resolvi te mandar aí um abraço, um oi. E a pessoa, às vezes, está pensando a mesma coisa, está na mesma sintonia. E aí você resolve um problema e, de repente, você morre em paz. A gente tem que pensar assim. Porque esse é o objetivo da vida. A gente não pode deixar essa vida com algum débito. A gente não pode adquirir débito, gente. Pensem nisso. Nós reencarnamos cheios de boletos para pagar. Lotado de boleto. Acreditem vocês, não pensem ao contrário. Não pensem ao contrário. A gente olha, às vezes, uma pessoa em sofrimento, vê ela passando por uma dificuldade profunda e imagina, pô, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como é que eu estaria? Eu não tenho força para suportar. A gente está em aprendizado, pode ser que eu precise passar por aquilo, mas eu ainda não tenho força para passar. Então a gente tem que se preparar para isso. Pode ser que realmente a gente já esteja com os boletos, né, quitados. Só que se a gente desencarnar e deixar um boletinho, ou então angariar um boleto novo, uma dívida nova, para a gente, olha, reencontrar essa pessoa, esse ser, essa situação, pode levar muito tempo, isso pode atrasar a nossa caminhada. Então a gente tem que sair daqui zerado, vamos pensar assim, vamos quitar nossa dívida, vamos buscar ser o melhor possível. Porque esse é o objetivo. É por isso que nós somos espíritas. E vejam que Jesus entendia de uma maneira simples e fácil de fazer. É fácil perdoar? Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você tem que resolver, você tem que decidir perdoar. Não, eu perdoo, mas nunca mais quero te ver. Né? Perdoe, deixa para lá, resolva, peça perdão. A gente está muito preparado para que as pessoas venham nos pedir perdão, mas para a gente pedir perdão ao outro é muito difícil. Ser bom. Temos tanta oportunidade de ser bom, gente. Friburgo tem tanta gente precisando. Ser indulgente, ser tolerante. Essas oportunidades nós temos diariamente na nossa vida. Para terminar, eu vou seguir nesse livrinho de Kardec, que ele diz assim, é fácil, tá? Ele diz, ele fala que o último, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral, ou seja, a moral espírita, estes vós sabeis, são os espíritas, ele chama de espíritas praticantes, verdadeiros espíritas. Essa distinção é importante, pois que bem explica as anomalias aparentes. Sem isso seria difícil compreendermos as atitudes de determinadas pessoas. Aí ele diz, amai-vos uns aos outros. Espíritas, amai-vos uns aos outros. Perdoai os vossos inimigos. Retribuí o bem ao mal. Não tenhais ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com o próximo. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita. Fácil. Daquele que se atém ao fundo e não à forma, do que coloca o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Pois que não deseja o mal a quem quer que seja, e com maiores razões não procura fazer o mal a ninguém. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo lá, e pegar o homem de bem, a gente vai ver tudo isso aí. Tudo isso aí. Só depende da gente, de cada um de nós. Essa é a grande questão.
Essa é a notícia boa. A gente depende de tantas situações para alguma coisa dar certo na nossa vida, que para a gente vencer na vida, no aspecto moral, só depende da gente. E esse aspecto moral, essa mudança, é o que importa na vida. Não importa quanto dinheiro você tenha na conta bancária. Não importa o carro que você tenha, a casa que você tenha, o que você tem à noite para comer, ou para comer no café da manhã, não importa. O que importa é a sua dedicação, é a sua mudança. Quando a gente vê uma tragédia igual a essa, hoje eu estava vendo, o cara, talvez vocês tenham visto, o cara sem nadar salvou 300 pessoas, sem saber nadar. Você viu isso? Você que gosta de ver. O cara pegou um bote, pum, não sabe nadar, o cara. O que moveu esse cara, sem saber nadar, a entrar num bote e sair no meio das águas recolhendo pessoas, animais? Olha a superação desse ser. Um outro cara, a mulher dele achou um colchão inflável, e ele com um colchão inflável salvou 12 famílias. O que move essas pessoas a, num momento como esse, se colocar à frente e não me interessa o que aconteça, eu tenho que fazer isso aqui. Então assim a gente tem que ser. É isso, as grandes tragédias, as grandes catástrofes trazem ensinamentos profundos. Por isso que o Espiritismo responde. Talvez seja difícil a compreensão no momento, é por isso que eu não pensei em trazer o assunto, mas trazem coisas profundas. Eles estão pedindo para não mandar, parece que mais roupas, né? Acho que não é para mandar mais roupas, porque já tem muita roupa. Estão pedindo água, estão pedindo alimentos, mas roupa não. Porque já chegou uma quantidade absurda. Entendeu? Então o Brasil inteiro mexeu com pessoas pequenas e pessoas grandes. Todo mundo se comoveu, está todo mundo ajudando. Então vejam a força que algo como esta tragédia produz no nosso país, no meio das pessoas. A gente vai tirar coisa boa disso. Agora, é claro, quem está lá no meio sofrendo não vai conseguir ver isso, não vai conseguir entender, assim como se nós lá estivéssemos, a gente também, né? Talvez estivéssemos pensando de maneira diferente, como já pensamos em outra época. Mas a gente tem que buscar isso. Então, ser espírita não é simples, mas é algo possível. A gente consegue vencer. Vamos colocar em prática, vamos buscar nos aprofundar. E guardem isso, gente. Não divulguem qualquer coisa pela internet. Leiam, estudem, se aprofundem aqui, ó. Depois a gente pode ver contos, histórias, romances, não tem problema. A gente pode ler tudo. Mas vamos nos deter naquilo que foi trazido para a gente por espíritos responsáveis e evoluídos, tá? Muita paz aí, que Jesus nos abençoe.